Fala Caveiras, beleza? Mais uma dica para você que está fazendo a mentoria Caveiras Negras com a gente. Vamos lá para nossas dicas matadoras. A minha dica de hoje para vocês é acerca do artigo 4º do Código Penal. Você que já estudou o artigo 4º deve estar se perguntando: pô, professor, é sobre tempo do crime? Esse assunto é um assunto simples, é realmente um assunto bem tranquilo. A maioria dos candidatos conseguem acertar quase todas as questões sobre esse assunto. O que diz o artigo 4º? O artigo 4º diz que considera-se como momento do crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse é o reflexo da adoção pelo Código Penal da teoria da atividade, também chamada de teoria da ação. Significa que o momento do crime é o momento pelo qual o indivíduo praticou a sua conduta, ou seja, a ação ou omissão, e não o momento do resultado. Professor, disso aí eu já sabia. O que eu quero dar para vocês de presente agora, uma dica específica é: cuidado. Se o examinador pergunta na hora da prova se o artigo 4º do Código Penal, no qual celebra a teoria da atividade ou teoria da ação, faz referência também ao princípio da congruência, ou também chamado de princípio da coincidência ou princípio da simultaneidade. Numa prova Banca-CESP ou Sebrasp, como é chamada, essa questão ela está correta. Mas, professor, traduz aí pra gente o que significa o princípio da coincidência, congruência ou simultaneidade dentro da teoria da atividade. É muito simples, meus queridos. Significa afirmar que todas as características do crime devem ser analisadas no momento da ação ou da omissão, como, por exemplo, idade do autor, idade da vítima, qual eram as características mentais do autor e da vítima no tempo do crime. E qual é o tempo do crime? O tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. Professor, me cite um exemplo para melhor compreensão. É fácil. Basta você imaginar que Tício deu uma facada de Mévio no dia 20/5. Imagine que o resultado, ou seja, a morte de Mévio, só aconteceu, por exemplo, digamos que 20/6, mas do ano seguinte. Um ano e um mês após a ação ou omissão. E o julgamento por esse fato só ocorreu 3 anos após essa conduta, após a ação ou omissão. E aí pergunta, com base no princípio da coincidência, simultaneidade ou congruência, quais são as características que devem ser levadas em consideração? Como, por exemplo, a imputabilidade penal do autor de Tício deve ser considerada no momento do julgamento, no momento do resultado, no momento da ação ou da omissão. Você vai marcar no momento da ação ou da omissão. Portanto, princípio da simultaneidade ou da coincidência ou da congruência tem relação com o artigo 4º. Um grande beijo e até a próxima.